Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos a mais essa live. É muito bom ter vocês aqui conosco para poder desfrutar um pouco mais da palavra de Deus, para poder aprender um pouco. Eu tenho certeza que aquilo que Deus vai falar conosco será muito edificante. E antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, o meu nome é Karen. Eu sirvo aqui no Departamento de Mídia e Comunicação da Igreja do Verbo. E eu queria incentivar a você a dar o like nessa live, compartilhar com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Siga os nossos perfis nas redes sociais, @verbobh. A sua participação nas redes sociais, nas mídias, diante daquilo que nós temos produzido aqui, ela produz muito para o avanço do Evangelho. Então não perca essa oportunidade, porque talvez você pode pensar que o seu like, o seu compartilhamento, ele não pode ter uma expressividade, mas isso influencia demais. Hoje nós não temos barreiras, né? Graças a Deus nós estamos vivendo em um país que permite essa liberdade cristã. Então aproveite dessa liberdade e compartilhe essa live, não só essa, mas todas que nós estamos produzindo aqui no canal. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai alcançar mais pessoas. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de pedir para vocês que abrissem em 1 Coríntios 9, do capítulo, não, 1 Coríntios 9, do versículo 22 ao 27. Vou aguardar vocês abrirem. 1 Coríntios 9, 27. Na realidade, do 22 ao 27. Fala o seguinte: Fiz-me fraco para com os fracos, ao fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém? Antes de entrar um pouco no contexto, né, disso que Paulo escreveu aqui nessa primeira carta de Coríntios, no capítulo 9, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história de algo que aconteceu comigo, e você vai entender um pouco aquilo que, desse contexto também, que nós vamos fazer uma analogia bem bacana. Desde o ano passado eu comecei a minha vida de Dora Aventureira, comecei a fazer trilhas, né? E foi algo muito bom, porque isso realmente é um exercício, né, que proporciona um bem-estar e também experiências diferentes. Então, naquela época, quando eu comecei, eu não senti muito no corpo esses esforços físicos, porque eu estava praticando academia, né, fazendo alguns exercícios físicos, então eu já estava fazendo algo que não dificultasse muito essas atividades que eu estava fazendo. Mas acabou que eu parei um pouco de fazer essas atividades, né, na academia, e fiquei um tempo parada. Foi então que eu recebi uma mensagem um dia, né, qualquer, eu recebi uma mensagem, falou assim: Karen, nós vamos fazer uma trilha para ver o pôr do sol, você quer ir, mas você precisa arrumar rápido. Gente, eu assim, demoro muito a arrumar. Então, em pouco tempo, eu já tinha tomado meu banho, colocado a minha roupa para fazer trilha, calçado um tênis, arrumado uma mochila, colocado água gelada para poder levar para essa trilha, arrumei uma lanterna, porque como era para poder ver, né, o pôr do sol, a gente ia descer no escuro. Arrumei uma lanterna, uma roupa de frio. Então, em menos de 2 horas, eu já estava ali pronta, já saindo ao encontro da minha amiga para a gente poder fazer essa trilha. E o que aconteceu? Logo quando eu cheguei nessa trilha, ela não era uma trilha muito longa, mas era uma trilha muito íngreme, porque era uma serra. E logo quando eu cheguei, que eu coloquei o pé, eu já comecei a perceber as dificuldades que eu encontraria naquela trilha. Porque eu estava com um tênis, ele não era um tênis apropriado para fazer essa trilha, ele estava bastante desgastado.
Então, como eu comecei a fazer aquela subida, eu acabei escorregando algumas vezes e tive muita dificuldade. E como eu estava algum tempo parada, né, sem fazer atividades físicas, em pouco tempo eu já comecei a sentir o meu corpo gritando socorro, porque não estava aguentando aquele tipo de esforço físico. Uma pessoa que estava totalmente parada e do nada começa a fazer algum tipo de esforço, claro que o corpo ele ia sentir. E geralmente a gente come, né, algum doce, alguma coisa para poder dar ali um ânimo, um up, né, no corpo da gente. Só que eu tive muitas dificuldades de subir essa trilha, muita, e havia necessidade de ir rápido para poder ver o pôr do sol. Então eu acabei dificultando bastante essa subida com o grupo porque eu não estava preparada fisicamente, né? Então eu sofri bastante, comecei a sentir o meu corpo e chegando ao topo eu esqueci daquele processo porque eu cheguei ali, eu vi aquela vista maravilhosa, contemplei, né, o pôr do sol, a natureza. A gente percebe que Deus ele é um artista maravilhoso, ele faz tudo perfeito e ali eu esqueci de todo aquele processo e contemplei ali a natureza. Só que teve o período da volta e o período da volta ele ocorreu à noite, né? Porque a gente foi para ver o pôr do sol. E eu levei uma lanterna que a lanterna não era minha. O meu irmão já estava utilizando há bastante tempo e ela estava fraca. E o que aconteceu? Eu perdi um pouco a visibilidade porque a lanterna não iluminava nada. E com isso eu acabei chutando várias coisas no chão, várias pedras, tive muita dificuldade de encontrar o caminho e também foi um sacrifício fazer a descida. Foi um sacrifício subir e fazer um sacrifício descendo. Quando eu cheguei ao final, resumindo tudo para vocês, eu já comecei a sentir o meu corpo doendo bastante. E eu fiquei aproximadamente uns 4 ou 5 dias com dificuldade de me locomover, porque imagina quando você faz um exercício físico, você está parado, você vai para uma academia, você faz um exercício físico e você tem ali uma dor. Aí você multiplica isso por 3. Foi a dor que eu estava naquele momento. Então eu tive muita dificuldade nos dias, né, que se seguiram a isso. E para completar, por eu ter feito essa trilha com um sapato que não era adequado, eu acabei machucando muito os meus dedos, eu tive que ir para um podólogo e até hoje eu arco com o ônus disso, né? Foi uma trilha que era super simples, que não teria problema, mas porque eu não estava com a roupa adequada, né, com os sapatos adequados, eu sofri bastante, porque eu estava parada, eu sofri bastante, e porque eu estava com um equipamento que não era meu, eu acabei não tendo uma luminosidade, né, uma iluminação adequada para poder fazer aquela descida. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque desde a primeira vez que eu fiz uma trilha, eu identifiquei que verdadeiramente é aquilo que Paulo fala, né, fazendo essa analogia do atleta, nessa questão dele se dominar, é muito parecido com a trilha, né, na nossa caminhada cristã. Não tem como a gente parar no meio do caminho. Se a gente para no meio do caminho, a gente não chega ao fim daquilo que está sendo proposto, né? Você não consegue chegar a contemplar a beleza do final daquele trajeto. E, consequentemente, também, se você não está preparado, se você faz essa caminhada cristã e você não está com os equipamentos adequados, você acaba sofrendo com isso. Então, Paulo, quando ele vem falando aqui no capítulo 9, ele vem fazendo uma defesa do seu ministério. Ele estava falando que ele tinha o direito, ele era apóstolo, tanto como os outros apóstolos, e ele tinha o direito de receber os benefícios desse ministério. Mas ele falou que ele não fazia nenhum tipo de exigência, porque, de certa forma, ele queria que nada daquilo que seria de direito dele, né, ele poderia até exigir, mas ele não iria exigir porque ele não queria se tornar um empecilho para o avanço do evangelho. E ele fala algo muito interessante, que a gente leu no versículo 22. Fiz-me tudo para com todos, a fim de ganhar a todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ou seja, mesmo ali diante daquele percurso, né, daquela caminhada dele como cristão, ele não levou em consideração as dificuldades que estavam sendo ali preparadas para ele, né? Aquelas dificuldades que apareciam para ele. Pelo contrário, ele sempre se preparava, ele se adaptava, ele entendia o contexto que ele estava vivendo para poder alcançar aquelas pessoas. Então ele se esforçava. Eu gosto muito de uma frase que uma evangelista, na realidade, uma evangelista falou. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas ela chama Maria. Já tem muito tempo já que ela falou isso, que ela fala que é preferível se gastar
pelo evangelho do que se enferrujar. E a gente vê Paulo fazendo exatamente isso. Ele se gastava, ele entendia cada contexto que ele estava vivendo. E quando ele vem falando que ele faz essa analogia como a questão do atleta, ele fala, sabeis vós que os que correm no estádio, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Isso mostra para mim e para você um desejo ardente de cumprir aquela etapa, de cumprir aquele propósito. Quando a gente olha para a caminhada de Paulo, né, tudo que ele fez, ele deixava realmente assim ser entregue àquilo que estava proposto. E na nossa caminhada cristã, na nossa corrida, né, na nossa trilha, se a gente não se dedicar àquilo, a gente acaba perdendo a beleza do processo, né? Então a gente precisa ter um desejo de chegar até o final. E quando a gente olha no versículo 25, que ele fala: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Quando a gente olha uma rotina de um atleta, o atleta, ele tem horário para dormir, ele tem horário para acordar, ele tem horário para treinar, ele tem um horário para poder se alimentar, ele tem um horário do descanso. E muitas das vezes, na nossa caminhada cristã, a gente está como eu estava, nessa trilha. Durante o tempo que eu estava parada, era o tempo que eu tinha para poder me fazer alguns exercícios físicos, mesmo que simples, né? Mas eu não fiz. E quando eu cheguei no momento de atuação, né, de estar ali na trilha, eu sofri bastante. O meu corpo ele se desgastou bastante. Então, é necessário que na nossa caminhada cristã a gente tenha esse tipo de discernimento de qual é a fase, qual é a estação que nós estamos vivendo. E muitas das vezes a gente não está conseguindo discernir, né, diante de tantas notícias que a gente tem recebido, diante das dificuldades, qual a estação que nós estamos vivendo. E você não pode comparar a minha estação com a sua, porque às vezes eu estou vivendo uma estação que é a estação de inverno. E é necessário que nessa estação de inverno eu tenha um determinado tipo de roupa diferente que você que está no verão, você não vai ter. E como, por exemplo, nesse caso da trilha, além de eu ter desrespeitado, né, o tempo, que era um tempo que eu deveria me exercer ali, ter uma atividade física e eu não exerci, e também porque eu não estava com os equipamentos necessários para fazer essa trilha, eu não estava com os equipamentos adequados, isso acabou gerando em mim muitos prejuízos, digamos assim. Então a gente vê Paulo ele falando, olha, o atleta em tudo se domina, ele tem um domínio próprio, ele tem uma disciplina, ele é regrado. E Deus fala isso conosco. Entenda as fases e as estações que vocês estão vivendo. Não se compare a estação e a fase do outro. Não olhe para o outro pensando que você deveria estar vivendo o que ele está vivendo. Porque os processos são diferentes. Deus ele não nos fez por atacado. Claro que Deus ele enviou Jesus, né, para salvar a todos. Mas existem particularidades minhas e existem particularidades suas que são específicas. Então, a gente não pode viver nessa comparação. O que é necessário? A gente entender qual que é a fase, qual que é a estação que nós estamos vivendo e corresponder a essa fase e corresponder a essa estação. É necessário que você consiga discernir. Talvez é necessário que você esteja num tempo que você precise descansar. É necessário desacelerar um pouco. E o que você precisa fazer? Você precisa realmente abrir mão de algumas coisas para poder se dedicar ao que Deus está chamando você para fazer. Eu lembro de uma frase que Bill Johnson, ele fala, num livro dele que chama A Presença. Ele fala da seguinte forma: faça histórias com Deus e Deus fará histórias através de você. E ele fala isso num contexto de devocional. À medida que você se dedica mais a estar com mais intimidade com Deus e você faz histórias ali com Ele, né, no seu secreto, certamente Deus fará através de você histórias para alcançar outras pessoas. E talvez você está nessa fase, nessa estação de descanso. Você precisa descansar, você precisa desacelerar, você precisa se dedicar mais ao devocional, à comunhão com Deus, ao lazer, porque isso é necessário, né? Você ter um tempo ali com a sua família de descanso, isso é extremamente necessário. É extremamente necessário, às vezes, você se desconectar, né, das redes, das notícias. Ter um momento ali só seu e da sua família. Ou então,
você está numa fase que é uma fase de preparo. O que seria isso? É o contrário do que eu fiz na trilha, né? Eu estava descansando. Não, eu deveria estar me exercitando. E talvez esse exercício que você precisa é se dedicar mais ao estudo da palavra, é se dedicar mais ao... talvez eu não sei, né? Claro que eu não sei qual que é o contexto que você vive, mas talvez o seu chamado é exercer a sua influência no campo da política. Então é necessário que você estude a política. É necessário que você entenda as leis que regem o nosso país. Então é necessário você se dedicar àquele estudo. Ou talvez você está na fase de colocar realmente em prática aquilo que você aprendeu, é a fase de execução, e você tem que estar ali mais acelerado. Então é entender realmente qual que é a fase, qual que é a estação que nós estamos vivendo, utilizar os equipamentos corretos, sabe? Às vezes esses equipamentos corretos, eu não falo nem dos equipamentos, né, físicos, mas os equipamentos que estão por dentro. Eu assisti uma live do pastor Julinho e da Lorena, que eles fizeram no Instagram, e eles falaram que é muito importante a gente ser resiliente. E a resiliência não tem a ver com dureza, mas tem a ver com flexibilidade. E eu lembro muito de um exemplo que o pastor Marcelo dá, que é como se fosse a esponja, né? Que a esponja, quando você enche ela de água, de sabão, quando você aperta, o que vai jorrar? Vai jorrar água e sabão. E é necessário você entender esse equipamento. O seu equipamento às vezes está dentro de você, que é o quê? A palavra que você tem que confessar, aquilo que está saindo da sua boca, os seus pensamentos renovados a partir da palavra. Então é necessário realmente você se empenhar nesses equipamentos, colocar os equipamentos necessários para essa estação que você está vivendo. E quando a gente olha, eu tenho 3 exemplos para poder passar para vocês, e já encaminhando um pouco mais para o final. Refletindo sobre isso, tempos, né, e estações, e a forma como nós reagimos a cada um, como nós nos dedicamos, como nós nos tornamos disciplinados a cada uma dessas fases, como Paulo está falando aqui. Antes de falar desses exemplos, ele fala que ele corre, né, ele não desfere golpes no ar, ou seja, está falando ali de uma assertividade, de um entendimento daquilo que era o propósito dele, então ele não desperdiçava esforços, e ele fala que ele em tudo ele estava ali esmurrando o corpo dele para que ele não venha a ser desqualificado para o serviço. Então quando eu olho para isso, e eu percebi, né, pensando um pouco sobre isso, de algumas pessoas na Bíblia que elas viveram situações, elas presenciaram situações, né, passaram por situações que às vezes a resposta que eles teriam para aquele tipo de situação era totalmente contrária. Então o que a gente vê? A gente vê Abraão, que recebeu uma promessa, e ele ficou ali firme, ele não arredou o pé naquilo que Deus falou com ele. Ainda que o corpo dele estava ali envelhecendo, ainda que as questões físicas, naturais, elas estavam falando outra coisa, ele não arredou o pé daquilo que Deus falou. Ele permaneceu firme em fé. E às vezes você não vai precisar muito agir nesse sentido de aceleração, de colocar a mão na massa, mas você não pode desviar daquilo que Deus falou com você no início. Você precisa se agarrar à palavra de Deus, as promessas que foram liberadas para a sua vida, e colocá-la em prática, colocar a sua fé em prática. Eu olho também para Paulo e Silas, quando eles estavam ali fazendo a vontade de Deus, e de repente eles expulsaram um demônio de uma jovem, e essa jovem, ela rendia muitos frutos, né, muitos recursos para os seus senhores. E o que aconteceu? Eles acabaram sendo presos. E eles foram açoitados. Então, diante daquela circunstância, daquela prisão, né, física, que o corpo estava ali ferido, eles não levaram em consideração isso, e pelo contrário, eles louvaram e adoraram a Deus. E o de repente aconteceu. Houve um terremoto, as prisões se abriram e eles ficaram livres, e naquela família foi alcançado, e naquela situação foi alcançada uma família inteira foi salva por meio do quê? Da atuação deles, da pregação do evangelho. Então, ainda que as coisas ao redor estavam falando ao contrário, eles não se atentaram para as dores, eles não se atentaram para as dificuldades, eles não se atentaram para a prisão, pelo contrário, eles jorraram aquele equipamento que estava dentro deles, que era a adoração a Deus, a certeza de que Deus estava com eles. Então, o de repente aconteceu. A outra pessoa, né, que foi Pedro e João. Pedro e João, eles também foram presos, e quando eles saíram, eles não oraram reclamando a Deus o que estava acontecendo, pelo contrário, eles pediram a Deus ousadia
intrepidez para que eles pudessem continuar anunciando o Evangelho. Então, quando a gente olha para essas pessoas, a gente olha para cada um deles, a gente vê exatamente isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 9, 22 ao 27. Eles fizeram de tudo. Eles se empenharam, eles tinham um discernimento do propósito de Deus na vida deles e eles não arredaram o pé. Eles não se desviaram. Eles buscaram se munir dos equipamentos corretos, sabe? Eles não fizeram igual eu fiz, totalmente ao contrário, na questão da trilha, com os equipamentos errados, equipamentos de outras pessoas, sabe? É muito importante isso, porque se eu vivo com base nas experiências das outras pessoas, eu vou estar fadado ao fracasso. Porque a gente tem sim que escutar as experiências, a gente tem sim que alimentar da palavra, se alimentar, se cercar de boas influências, mas também é importante que você tenha o seu particular com Deus, porque é no secreto que Ele vai te fortalecer e vai te estimular a ir mais adiante. Então não recue diante das pressões. Eu vi um vídeo do Felipe Valadão, que ele fala sobre... Ele fez um exemplo que ele colocou um fone de ouvido e ele colocou várias pessoas ao redor dele para poder gritar. Ele falou o seguinte: olha, eu não escuto o que eles estão falando porque eu estou conectado com algo que é maior do que isso. Então, sabe, independente das fases e estações que você está vivendo, se conecte a Deus, porque Ele vai compartilhar ao seu coração o que é necessário para essa etapa. Não fique questionando o que está acontecendo, não fique colocando, sabe, rumores, colocando reclamações. Pelo contrário, deixe jorrar de dentro de você a palavra de Deus, porque isso vai te fortalecer num dia mau. Isso vai te fortalecer no dia da pressão. Se quando você for pressionado, seja como essa esponja, sabe, jorre aquilo que está dentro de você, a palavra de Deus, sabe, o Espírito Santo falando ali com você, louve a Deus, sabe, jorre isso. Não deixe que as circunstâncias ela te abalem, não deixe que essa pandemia te pare. Sabe, muitas coisas ainda vão acontecer, a gente ainda está num processo de adaptação, mas não deixe que isso te pare, não deixe que a circunstância te pare, identifique qual que é a situação que você está vivendo, qual que é a estação, e corresponda. Não fica também nessa pressão, às vezes tudo que você precisa é escutar o que Deus está falando, sabe, sem questionar. E caminhando um pouco para o final, em Hebreus 12, ele fala sobre tirar, né? Visto que nós estamos rodeados de várias testemunhas, nós temos que nos despojar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. E talvez esse peso é uma angústia, talvez esse peso é uma mágoa, uma preocupação, uma ansiedade, sabe? Esse tempo que nós estamos vivendo, naturalmente falando, ele é muito propício para gerar esse tipo de peso, mas a Bíblia nos fala que o peso do Senhor, né, o fardo do Senhor, ele é leve, ele é suave. Então troque esse tipo de peso que você está carregando pelo fardo do Senhor, porque ele é leve e ele vai te ajudar. Nós temos o Espírito Santo que nos habilita, que nos auxilia, que é o nosso ajudador número 1 nesse momento. Então, tire esse peso. Ainda que você tenha dificuldades durante o dia a dia, você tem um auxiliador. E Deus fala, né, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. E quando a gente olha para Jesus, ele é o nosso melhor exemplo de preparação. Ele teve um preparo, ele planejou, ele executou, e ele perseverou naquilo que Deus falou. Então, ele cumpriu com excelência a carreira dele. Sabe, eu compartilhei aqui com vocês o exemplo de Paulo, o exemplo de Abraão, de Pedro, de João. Fiz essa analogia em relação à trilha, né, que eu fiz, por eu não estar preparada, por eu desconsiderar os equipamentos necessários. Mas é o tempo de você aplicar isso na sua vida e discernir a estação que você está vivendo e ter o equipamento necessário para essa estação que você está vivendo. Eu só queria compartilhar aqui com vocês na versão amplificada esse capítulo de Hebreus 12, do 1 ao 13, caminhando para o final, só para vocês verem que Jesus, ele é o nosso exemplo, o melhor exemplo que a gente precisa seguir. E fala da seguinte forma, essa versão amplificada ela só tem em inglês.
E está aqui traduzido para vocês entenderem um pouco mais a respeito disso. Portanto, uma vez que estamos cercados de uma nuvem de testemunha tão grande, que pela fé testemunhou a verdade da fidelidade absoluta de Deus, tire todo o peso desnecessário e o pecado que tão fácil e inteligentemente nos envolve. Corramos com perseverança, persistência ativa, a corrida que está diante de nós, desviando o olhar de tudo o que nos distrai e concentrando nossos olhos em Jesus, que é o autor da nossa fé, o primeiro incentivo para a nossa crença. E aquele que traz nossa fé até a maturidade, que pela alegria de alcançar a meta, diante dele suportou a cruz, desconsiderando a vergonha, e sentou-se à direita de Deus, à direita do trono de Deus, revelando a sua divindade, a sua autoridade e a conclusão de seus trabalhos. Ou seja, a perseverança de Jesus, né, fez com que ele concluísse o trabalho dele. E finaliza da seguinte forma: apenas considere e medite nele, que suportou os pecados, tanto hostilidades contra si mesmo. Considere tudo isso em comparação às suas provações, para que você não fique cansado ou desanimado. Então, o que eu tenho para falar com vocês hoje é isso. Não leve em consideração o que está à sua volta, as dificuldades, sabe, os empecilhos. Tenha o discernimento, sabe? Se assente, fala com Deus. Deus, eu preciso discernir qual que é essa fase, qual que é essa estação. O que eu preciso para essa fase? Porque eu tenho certeza que nós vamos tirar de letra, como nós já temos tirado, essa situação que nós estamos vivendo na pandemia. E nós vamos testemunhar ainda mais que Deus fez maravilhas ao nosso meio. E eu quero te incentivar a ler um pouco a respeito dos avivalistas. Existe um livro muito bom que é um dos melhores livros que eu já li esse ano, que chama Generais de Deus. Quando você olha para esse livro, ele cita algumas situações que esses avivalistas viveram durante o tempo deles, e tinha várias pestes, tinha várias doenças, várias perseguições, várias situações econômicas no país, mas a posição que eles tiveram diante disso fizeram a diferença. E se atente também para aquilo que Hebreus 12 fala aqui. Não desanime a vossa alma. Jesus, ele cumpriu o trabalho dele com excelência. Ele é o nosso melhor exemplo para poder seguir essa trilha, para poder seguir essa carreira, e ele pode nos capacitar e nos auxiliar em todo o tempo. Seja abençoado na prática da palavra.